Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre redes neurais artificiais. A gente vai continuar falando sobre funções de ativação. Essa é a parte 4. Eu espero que vocês gostem. Agora a gente vai falar de uma função que é conhecida como ReLU, a Rectified Linear Unit. Essa função aqui ela vai ter essa expressão, então ela vai retornar o valor máximo entre 0 e x. Tá? Vou dar um exemplo aqui embaixo de alguns valores. E ela vai ter essa cara aqui. Então, basicamente, tudo que for abaixo de 0, ela zera, né? Todos os valores negativos aqui são zerados. E para os valores positivos, ela retorna o próprio valor. Então, para x igual a 2,5, ela vai retornar 2,5. Para x igual a 5, ela vai retornar 5. Então, eu vou ter essa reta aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, do que significa isso. Eu estou calculando então o máximo, qual que é o maior valor entre 0 e x. Vamos ver esses exemplos aqui. Se eu vou calcular a ReLU de menos 2, por exemplo, então tem que pensar qual valor é maior, 0 ou menos 2? Então 0 é maior do que menos 2. Como 0 é maior, eu vou retornar 0. Se o meu valor é menos 15, mesma coisa, o 0 é maior do que menos 15. Então vai retornar 0. Se a função é 0, também retorna 0. E para valores positivos, vocês vão ver que a função ela vai retornar o próprio valor que eu estou entrando aqui. Então ela vai basicamente eliminar todos os valores aqui para trás. Essa função, a ReLU, ela é muito utilizada e muito útil em redes neurais. E a função ReLU, ela é tão utilizada que ela possui muitas variações. Então eu vou falar de uma dessas variações para a função ReLU, que é a função PReLU, que é a Parametric Rectified Linear Unit. Então ela vai diferenciar um pouquinho só da ReLU, ela ainda tem esse termo de máximo entre 0 e x, mas ela tem um outro termo aqui. Vai ter um parâmetro A que multiplica o mínimo entre 0 e x. Então eu vou ter essa parte aqui que vai ser responsável de retornar os valores positivos, né? Porque se o valor for negativo, o 0 vai ser maior que ele. E aqui vai ser o contrário. Ela vai me retornar valores que são negativos, porque eu estou calculando o mínimo entre 0 e x. Então se o x ele é 2, por exemplo, o mínimo é o 0. Então, para os valores positivos, esse termo vai ser 0, e para os negativos, ele vai ser esse parâmetro A vezes o valor. Então, é o que eu estou mostrando aqui nessa imagem. Para a parte positiva, eu vou ter essa reta com coeficiente angular 1, quer dizer, eu vou ter, para cada x, o valor da função é igual ao valor de x. Aqui eu coloquei uma linha tracejada no 0, para a gente ver melhor onde é que ele está. E daí eu vou ter uma reta que está menos inclinada aqui para os valores negativos. Então assim, ele deixa passar valores negativos para frente, só que ele muda a escala desses valores. Então ele é numa escala menor. Isso daqui é bom por vários fatores, né? Um deles, por exemplo, como eu acabei falando de inicialização de peso nos slides anteriores, se a gente pensa na função ReLU, quando eu inicio a minha rede, eu posso escolher o tipo de distribuição de valores que eu vou ter, mas geralmente eu vou ter valores positivos e valores negativos para os pesos. Então, quando eu estiver fazendo a multiplicação do x pelo peso, para passar para a função de ativação, metade desses valores vão ser zerados. Então eu vou começar com muito peso que vai ser zerado por causa da função ReLU. Aqui eu deixo passar alguma coisa para facilitar um pouquinho o treinamento da rede, e por alguns outros motivos também que a gente vai conversando no decorrer dos vídeos. Aí aqui eu vou fazer um exemplo para A igual a 0.1. Esse valor A ele é um parâmetro treinável na rede, então minha rede vai aprender qual que é o melhor valor para esse parâmetro A. Aí aqui nesse exemplo, ó, eu estou mostrando para vocês. Vamos supor que eu tenho x igual a menos 3. Tá? X é o valor que vai entrar nessa função de ativação. Então se o meu valor é menos 3, o máximo entre 0 e x é 0. O mínimo entre 0 e x vai ser o próprio x, que é o menos 3. Né? Menos 3 é menor do que 0, assim como aqui o 0 é maior do que menos 3. Então, minha função PReLU vai retornar A vezes esse valor mínimo. Né? O primeiro termo aqui vai ser 0, e no segundo termo vai retornar A vezes o valor mínimo. Então, 0,1 vezes menos 3. Então, vai retornar menos 0,3. Tá vendo como que muda a escala aqui do valor? E aqui para os outros valores a mesma coisa. Né? Tenho menos 2,5, quer dizer, o máximo entre 0 e esse número negativo é o 0. O mínimo entre 0 e esse número negativo é o próprio número negativo. Multiplico por A.
tenho a prelu. Se o meu valor é 0, eu vou ter o 0 tanto aqui, no máximo, quanto no mínimo, então retorna 0 mesmo, tá? Que é o que a gente tem aqui no gráfico. E para os valores positivos, eu vou retornar o próprio valor positivo, né? Então vocês veem que isso daqui vai chaveando, né? Só um desses termos vai retornar um valor, porque se o valor é negativo, então eu vou fazer a escala nele. Se o valor é positivo, eu vou retornar o próprio valor, que é o que está aqui embaixo. Então deu para entender mais ou menos como é que funciona aqui a função prelu? Sim, professor linguiça. Existem várias outras variações para a função relu. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu estou aqui na documentação do PyTorch, olhando para as funções de ativação. Então aqui vocês vão ver, né? Tudo isso que está terminando com lu são variações da função relu. Então eu tenho aqui a relu, tem a prelu, eu tenho a relu 6, a rrelu, a clu, a glu. Cala essa boca! Enfim, vocês vão ver que tem várias variações para a função relu. Então quem quiser dar uma olhada aqui, se digitar lá no Google PyTorch Activation Functions, vocês já vão cair direto aqui nessa página. Mentira! Na verdade, pode ser que vocês caiam aqui nesse começo, né? Mas é só clicar em Nonlinear Activations, essa parte aqui, ó, e vocês já vão descer para todas as funções não lineares, né? As funções de ativação que não são lineares. Bom, vamos voltar então. Agora, seguindo, a gente tem essa função aqui que é a SoftPlus. Ela é parecida, né, com a função relu, só que ela é mais suave aqui em torno de 0. Então ela deixa passar alguns valores negativos ainda, e aqui ela é um pouquinho mais suave. Tem algumas coisas das funções que eu vou discutir depois que a gente falar sobre o gradiente descendente. Mas já adiantando, como eu disse, né, às vezes algumas pessoas que estão assistindo já têm algum conhecimento de cálculo. Isso vai ter a ver com a derivada da função aqui nesse ponto, né? Se a gente olhar para a função relu, por exemplo, e a prelu, a derivada ela não é contínua nessa região, né? E aqui com essa suavização eu tenho uma derivada que é contínua aqui. Enfim, isso daqui é para vocês saberem, né, que tem essas outras opções. Eu deixei aqui como é que você calcula essa função SoftPlus, né, o logaritmo de 1 mais e elevado a x. E esse log aqui é o logaritmo natural, tá? Então é o ln. Vale ressaltar aqui também que, assim como a gente viu para sigmoide em vídeos anteriores, a rede neural ela vai pegar essas funções que a gente viu, né, esses formatos, e vai fazer a mesma coisa. Os pesos e os bias vão, por exemplo, no caso da relu, alterar a inclinação da reta, vão transladar essas funções e fazer uma combinação de modo que a curva se encaixe da melhor maneira nos dados. Tudo aquilo que a gente viu nas animações anteriores, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre a função softmax, então vai levar mais um tempinho. Então acho que é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima.